Eu queria iniciar neste momento agora, porque eu vou ter a honra de poder receber aqui com a gente nesta noite a doutora Reivane Jabbour. Doutora Reivane Jabbour Ribeiro. Reivane Jabbour Ribeiro, ela é procuradora de justiça, professora de Direito Civil no Supremo Cursos Jurídicos, na Escola Superior do Ministério Público de Minas Gerais, Escola Superior dos Notários e Registradores de Minas Gerais, e Escola Superior da Advocacia de Minas Gerais. Professora Reivane, muito boa noite, professora. É um enorme prazer e honra recebê-la aqui nesta noite, na nossa terceira semana do direito. Tenho certeza, e pode ter certeza também, que a sua presença muito engrandece o nosso evento aqui nesta noite. Eu trago aqui neste momento um fraternal abraço e meus cumprimentos em nome de todo o corpo docente, em nome de todo o corpo discente também do curso de Direito do UniFAVOC. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada, doutor Guilherme, muito obrigada a toda a coordenação, agradecimento que eu faço, né, na sua pessoa e na pessoa também da doutora Luciene, pela generosidade deste convite, de me permitir participar de um evento tão grandioso, e ter essa oportunidade de compartilhar com todos os alunos da nossa experiência, até para que isso possa servir de alguma forma de incentivo para aqueles que estão nessa fase tão peculiar da vida, né, se sentindo meio perdidos, porque eu tenho certeza absoluta de que tudo vai passar, né? Eu fiquei extremamente feliz ao só agora tomar conhecimento de que eu estaria, né, falando para os alunos da tão querida cidade de Ubá, porque, como a própria doutora Luciene adiantou, é uma cidade que eu tenho um apreço enorme, exatamente por ter recebido com tanto carinho os meus pais, que coincidentemente moram aí, porque foram levados pelo meu irmão para poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu tenho um carinho e uma gratidão muito grande pelos ubaenses, né, por toda a comunidade de Ubá, e agora estou mais motivada ainda a, neste momento, trazer palavras de incentivo, de realmente compartilhar da minha experiência de vida como membro do Ministério Público, como professora há tantos anos, para que, quem saiba, eu possa servir de inspiração para muitos que estão aí tão, né, descrentes ou tão desanimados. Um prazer muito grande, muito obrigada pela oportunidade. É uma honra recebê-la aqui, doutora. Vamos, então, dar início às perguntas. Professora, como que foi essa escolha, a tomada de decisão de poder ingressar no Ministério Público? Como que foi essa tomada de decisão, a escolha pela carreira dentro do Ministério Público? Foi uma decisão tomada há quase que 30 anos atrás, né? Eu explico por quê. Eu prestei vestibular na Universidade Federal de Minas Gerais para engenharia química, e na época eu fui aprovada para começar o estudo no segundo semestre. E para não ficar um semestre parada, eu também aprovada no vestibular da PUC para o curso de Direito, resolvi então começar no primeiro semestre fazendo direito. Então, o primeiro semestre do meu ano letivo na graduação foi na PUC, no curso de direito, e no segundo semestre eu comecei a fazer engenharia química na Federal. Eu saía de casa às 5h30 da manhã, de ônibus, para conseguir chegar ao campus da Federal, para frequentar as aulas de engenharia química manhã e tarde. E lá, da região da Pampulha, eu pegava um outro ônibus, ia direto para o Dom Cabral, para frequentar as aulas do curso do Direito, já no segundo semestre. O meu marido brinca que toda a decisão por continuar o curso do Direito e abandonar o curso de Engenharia foi por causa dele, porque eu o conheci nessa oportunidade. Mas não, desde aquele momento, guardadas as brincadeiras, eu tive uma grande afinidade com o curso do Direito. E aí, como explicar em casa que eu ia largar um curso
da federal para permanecer num curso de uma universidade particular. Então, a única saída, porque meus pais não tinham condições, foi de trabalhar durante o dia para prosseguir com os estudos do turno da noite. E assim eu levei todo o meu curso de Direito. Eu trabalhava manhã e tarde para conseguir pagar a mensalidade do meu curso de Direito. Lá eu conheci meu marido, lá eu casei, lá eu me formei, e talvez por influência de alguns professores que eram membros do Ministério Público, eu resolvi fazer o concurso. Mas não foi uma decisão, eu vou fazer o concurso para o MP. Eu queria fazer um concurso porque eu achava que o mais importante era a estabilidade que uma carreira pública propicia. Porque eu brinco, doutor Guilherme, dizendo o seguinte: quem quiser ficar rico, vai advogar. Quem quiser ter tranquilidade, estabilidade, vai fazer um concurso público. E então, quando eu me formei, eu fiz alguns concursos para a magistratura, para o Ministério Público, e dei sorte de ser aprovada. O primeiro concurso que eu fui aprovada foi do Ministério Público. E realmente ali eu me encontrei, fiz toda a minha carreira, e isso há exatos 28 anos atrás. Tem 28 anos que eu entrei no Ministério Público, já tenho tempo para aposentar, eu já recebo uma verba que a gente chama de pé na cova, que é um adicional, né, para permanecer no serviço público quando já se tem o tempo para aposentadoria. Então, não foi uma decisão assim que eu tomei sabendo o que eu iria encontrar. Não, eu acho que foi tudo, eu tenho uma crença inabalável de que Deus me direcionou para o melhor caminho que Ele traçou para mim. Eu acho que eu consegui ouvir a voz dele através das oportunidades que eu tive para poder ingressar nessa carreira, e que eu tenho sido extremamente feliz, porque é uma carreira que a gente tem um poder enorme, mas é um poder para ajudar as pessoas em todas as facetas da vida, família, né, meio ambiente, nos direitos do consumidor, nesse interesse social de responsabilizar criminalmente uma pessoa, porque é muito comum as pessoas enxergarem o promotor de justiça como mero órgão acusador. Nós acusamos, sim, mas quando nós acusamos o réu, o agente público de improbidade, a gente faz um interesse muito maior, que é o interesse da sociedade. Porque nós, da sociedade, não admitimos que as pessoas que cometam ilícitos, quer sejam criminais, quer sejam civis, quer sejam administrativos, fiquem ilesos. Então, a própria sociedade clama por justiça, e acreditando que a justiça só é feita quando as pessoas recebem aquilo que elas merecem, e que elas sejam responsabilizadas na proporcionalidade de todo o mal que elas causam. Então, o promotor de justiça, ele é um instrumento para promover essa justiça, tudo em nome e na defesa da sociedade. Então, eu me sinto extremamente orgulhosa pelo cargo que eu ocupo, pela função que eu exerço, não porque ela me dê alguma vantagem, alguma prerrogativa pessoal, não. Todas as prerrogativas e, como as pessoas costumam dizer, privilégios das nossas carreiras públicas são prerrogativas e privilégios para a função que nós desempenhamos e para que a gente possa desempenhá-las de forma imparcial, sem nenhuma vinculação, sem um linguajar mais vulgar, e eu peço desculpas por ele, para não ter rabo preso com ninguém, né? Então, são 28 anos de carreira, eu entrei
em 1992, na carreira do Ministério Público, e durante esses 28 anos, eu sempre, graças a Deus, pus a minha cabeça no travesseiro e dormi com muita tranquilidade, com aquela sensação de que eu, se não conseguir desempenhar com mais eficiência, foi em virtude das minhas deficiências, mas sempre procurei, com muito zelo, né, fazer valer o privilégio da minha instituição. Então, eu sou muito grata a Deus por ter me direcionado nessa carreira, que, insisto, não foi uma escolha, eu não nasci pensando, eu quero ser promotora de justiça. Eu me tornei uma promotora de justiça pela opção que eu tive na época dos concursos e por ser o primeiro dentre vários que eu estava prestando, que eu fui aprovada. Se tivesse sido aprovada na magistratura, talvez hoje eu poderia ser uma juíza extremamente feliz também, né? Mas hoje eu me sinto feliz e realizada por ter vários juízes e até promotores e até delegados, inclusive participantes deste evento, como ex-alunos nos cursos preparatórios para concurso público, que eu tenho a honra de ministrar o conteúdo de direito civil, né? Então, o Cristiano Gonzaga, por exemplo, foi meu aluno, a doutora Thaís, que é promotora em Ubá, é isso? Isso. Também minha ex-aluna, o Bruno Zampier é um grande parceiro nessa preparação de alunos para concurso público, então me sinto realizada de ter alunos em outras áreas, em outros ramos do direito, porque, para mim, estou muito feliz em fazer parte, né, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Que maravilha. É muito notória, doutora, a alegria com que a senhora fala da profissão. Dá para poder perceber que houve, de fato, mesmo essa construção dessa essência de promotor de justiça dentro da senhora. É muito bonito de poder ver e poder ouvir a sua fala. E a gente sabe que a caminhada do concurso público, com a aprovação, ela é um tanto quanto árdua, não é, doutora? Às vezes até solitária. E o que mais te marcou durante essa caminhada sua rumo à aprovação? Qual foi um momento, assim, algum acontecimento, uma situação que mais te marcou durante essa caminhada? A primeira comarca que eu fui designada para atuar, coincidentemente, Zona da Mata, é a comarca de Teixeiras, ali entre Ponte Nova e Viçosa. Isso. E uma comarca muito pequena, uma cidade com, à época, tinha pouca estrutura, né? Nós dependíamos muito de Viçosa para tudo, praticamente tudo, e eu me recordo que os 3 anos que eu fiquei como titular, como promotora de justiça na comarca de Teixeiras, foram os mais marcantes, sobretudo em relação à falta de convívio que eu senti com a minha família. Eu já era casada, eu já tinha minha filha mais velha, e eu acabei não conseguindo mudar para Teixeiras com toda a minha família. O meu marido, a minha filha mais velha, depois a minha filha do meio, permaneceram em Belo Horizonte por causa da atividade profissional dele à época, e foram 3 anos de muita carência das relações familiares que eu prezo por demais. Então, foram os 3 anos mais difíceis neste sentido, de me sentir no início de carreira com uma insegurança que é natural, porque a gente amadurece ao longo da vida mesmo, e praticamente sozinha. E uma cidade com uma política, à época, muito polarizada, né? A diferença das eleições municipais era praticamente de 1 voto, 3 votos, 4 votos, então você tinha até que medir a intensidade do cumprimento a uma pessoa
para o cumprimento das demais, para não levar a pecha de que você era do lado do fulano, do lado do Beltrano. E, assim, foram 3 anos, assim, que, para mim, foram os mais difíceis. Depois, eu saí de Teixeiras promovida para Itabirito, e Itabirito me permitiu resgatar tudo aquilo que eu sentia mais falta, que era o convívio com a minha família, porque aí nós voltamos a morar juntos em Itabirito, e meu marido vinha, então, para Belo Horizonte todos os dias para trabalhar. Então, neste aspecto, Itabirito já foi um momento mais generoso para mim, mas em contrapartida, uma comarca maior, com sérios problemas ambientais em virtude da mineração, problemas políticos também, e outros problemas que Teixeiras não tinha, mas que Itabirito, por um lado, me compensou essa carência familiar, que sempre foi muito dolorosa para mim, mas com outros problemas que eu tive que enfrentar, júris muito pesados, que estavam lá acumulados para fazer, e lá eu fiquei mais 3 anos da minha carreira. Depois eu já fui promovida para Contagem, e depois para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu fiquei 10 anos trabalhando na promotoria de execução penal. Então, 10 anos visitando os presídios e fazendo o que a gente chama de secar gelo, porque trabalhar na área de execução penal é secar gelo. Seca hoje, amanhã está molhado de novo, e assim as coisas foram acontecendo. E depois eu fiquei uns 8 anos atuando em vara civil, e até que há 4 anos atrás, eu fui promovido para o cargo de procuradora de justiça, onde eu estou até hoje, aí aguardando uma oportunidade melhor para, quem sabe, aposentar e resolver fazer outras coisas que possam ser tão prazerosas também, né? Oh, maravilha, doutor, maravilha. Falando agora um pouquinho, agora do lado mais como professora, da atuação como professora, a doutora é professora de Direito Civil no Supremo, e como que é viver diariamente ali como uma fonte de inspiração para os seus alunos e também parte integrante, né, de sonho de muitos alunos? Como que é ver o brilho nos olhos de cada um deles assim? Olha, agora você pegou no meu ponto fraco. Eu tenho prometido para minha família que eu vou parar, que eu vou reduzir a minha carga horária, e simplesmente não consigo. Eu sou viciada em sala de aula, eu amo de paixão os meus alunos, e se é uma coisa que realmente me dá muito prazer, é esse compartilhamento de ideias, de pensamentos, e são aulas que praticamente eu tenho ministrado em cursos preparatórios para concursos públicos e um pouquinho na pós-graduação. Agora mesmo eu estou no meio de uma aula da pós-graduação que eu tive que pedir aos meus alunos para me esperar ali um pouquinho, que eu iria sair para poder estar aqui trocando essas palavras com os nossos alunos, né? Mas, assim, eu tenho pedido muito a Deus, e eu acho que Deus, no fruto da sua misericórdia, tem me ouvido muito, para que eu possa realmente servir de estímulo para aquelas pessoas que têm um sonho. Porque, na minha época, muitas pessoas tentaram me desestimular, me desanimar com o concurso público, dizendo que era carta marcada, se você não tivesse um pai, juiz, um tio promotor, você não conseguiria ter acesso, e eu sou a prova viva de que isso não existe, ou se existe, não é para todo mundo. Eu não tive nenhuma pessoa que, de alguma maneira, facilitasse o meu ingresso na carreira pública. Tudo foi fruto de muito esforço e de muita dedicação.
Então, o que eu tento transmitir para os nossos alunos é essa palavra de incentivo para que eles acreditem que se tem um sonho, esse sonho pode se tornar realidade. Desde que se tenha a consciência, porque eu também não estou aqui para enganar ninguém, mas desde que se tenha esta consciência de que não dá para ser mais realista do que o rei. A cada dia que se passa, os concursos públicos estão mais difíceis, sobretudo em face dessa democratização do ensino. Porque antes as pessoas, para estarem bem preparadas, tinham que vir para a capital, tinham que fazer um cursinho. Hoje, todas as aulas preparatórias, elas são transmitidas online. Essas ferramentas que muitas pessoas estão aprendendo, estão descobrindo neste período de pandemia, para nós, já são ferramentas reais. Eu fiquei em todo o período, e estou em todo o período de quarentena, ministrando as mesmas aulas que eu ministrava antes, porque já eram aulas que eram transmitidas assim, de forma virtual, para que todos os alunos, os interessados, possam ter acesso. Então, nós não temos nenhuma desculpa mais. Todas as pessoas que quiserem essa aprovação, que tiverem esse sonho de ocuparem um cargo público, de exercerem uma carreira jurídica, vão ter as mesmas possibilidades, mas é preciso querer, para ter essa força e essa disciplina para estudar muito. Por quê? Porque é uma tendência dos concursos, até como forma de seleção, conseguirem eleger, selecionar aqueles mais preparados, aqueles que se dedicaram de forma melhor. Deus é muito justo, e até na sua justiça, entre ajudar quem estudou e quem não estudou, é claro que ele vai ajudar aquele que fez a sua parte. Então, não quero tampar o sol com a peneira, não quero ser mais realista do que o rei, e não estou aqui para enganar. Tem que estudar? Tem. Agora, o nosso papel, ele vai muito além de ministrar o conteúdo, porque, às vezes, na sua faculdade, você teve um ótimo professor de direito civil, e talvez o que eu tenha nessa fase de preparação para te transmitir não soe novidade. Agora, nós temos essa oportunidade de levarmos palavras de incentivo para os nossos alunos e falar: você consegue, você dá conta, você é capaz. Você é capaz, eu acredito em você, então você deve acreditar e fazer por onde para merecer. Muito mais do que conteúdo. Claro, a gente ministra conteúdo, ministra, porque é isso que é cobrado, mas muito mais instrumento de incentivo para que a gente possa realmente levar a essas pessoas o conhecimento acerca do quão elas são capazes e do quanto que nós acreditamos no esforço de cada uma delas. E eu te confesso, doutor Guilherme, que eu tenho tido resultados, assim, muito eficientes. O número que eu tenho hoje de ex-alunos ocupando aí cargos até importantes, no executivo, no próprio judiciário, tem me dado, assim, um alento muito grande. Eu estou muito feliz com esse resultado e cada vez disposta a me empenhar a mais, a incentivar os nossos alunos para essa possibilidade. Eu creio que exatamente esse resultado, os resultados em si, que os alunos acabam obtendo ao longo do tempo, que acaba sendo combustível, para os professores continuar ali, ver que o trabalho, de fato, tem sido um trabalho que tem tido uma utilidade, tem sido relevante, e olhar, igual a doutora disse, para personagens do judiciário, do executivo, e saber que fez parte da história deles, eu confesso que é muito admirável. A gente vai passar agora, doutora, para um momento onde a gente vai ver as perguntas da galera que o pessoal está mandando para a gente, responder algumas perguntas, que a gente já está partindo já para o encerramento. O Jonathan Oliveira, ele perguntou para a doutora:
Qual foi a maior dificuldade quando começou a atuar, sobretudo por não ter sido uma escolha inicial? Jonathan, obrigada pela pergunta e talvez a minha resposta vá te surpreender. Eu tive, no momento inicial, 2 dificuldades e nenhuma delas resultou do fato de ser promotora de justiça não ter sido uma única escolha. Claro que ela foi escolha, porque senão não teria prestado o concurso, mas não foi a única escolha. Foi a que primeiro deu certo e que bom que deu. Eu tive 2 dificuldades no início da minha carreira que demandaram muito esforço para afastá-las. A primeira, a idade, e a segunda, o fato de ser mulher. Eu fui vítima de muitos preconceitos, primeiro porque eu fui aprovada muito nova, né? Eu assumi o cargo de promotora de justiça com 24 anos. E eu cheguei na minha primeira comarca e eles me enxergavam como uma menina. E, além de muito nova, mulher, eu tive que subir no salto muitas vezes e engrossar a voz para conseguir impor esse respeito que as pessoas precisavam ter para dar credibilidade ao meu trabalho. Então, não foi uma dificuldade pelo fato de não ter sido uma escolha inicial. Foi pelo preconceito mesmo, por ser mulher, preconceito que hoje ainda existe, mas com uma intensidade, graças a Deus, muito menor, e por ser muito jovem, na época, 24 anos apenas. Maravilha, maravilha. A Sara Rufato pergunta para a gente como que foi a preparação da doutora para os concursos. Sara, me perdoe a grosseria da palavra que eu vou usar, mas no meu esforço de sinceridade, eu não estou conseguindo nenhuma palavra para substituir. A verdade é bunda na cadeira e estudar. Estudar e estudar. Você vai me perguntar, mas quantas horas por dia? Eu não tenho uma fórmula matemática para te dar, porque tudo vai depender, primeiro, da sua disponibilidade e, segundo, da sua capacidade de concentração. Eu vejo pessoas que estudam 12 horas por dia, ficam 12 horas dentro dos cursinhos, das salas de estudo, mas o que será que elas efetivamente têm de aproveitamento? Vejam que todo o segredo, e isso vale para você, Sara, é descobrir qual é o seu melhor sentido, o sentido que mais te ajuda. Tem pessoas que o auditivo, só de escutar, consegue se preparar bem. Tem outros, como o meu caso, visual. Então, se eu não usar caneta marca-texto, que dá o mesmo resultado de estudar fazendo resumo, eu não consigo sair do lugar. Então, vejam que o segredo é você descobrir qual é a sua capacidade de concentração e quanto tempo você consegue de concentração. E neste tempo, você se organize para que você se entregue 100% aos estudos. É neste tempo que você se entrega aos estudos que você não pode pensar na balada do final de semana, no carnaval que está chegando, na festa fantasia que vai bombar. É neste momento que você precisa desligar do mundo e se entregar para o estudo, para falar o que eu estou estudando hoje vai me ser cobrado amanhã. E será que eu estou preparada para responder? Mas sem abandonar o seu convívio social, o seu convívio familiar, sem deixar outras coisas prazerosas para trás, porque elas também vão te ajudar nessa fase difícil de preparação, porque é uma fase de muita cobrança. As pessoas nos cobram muito. Nossa, está estudando e não passou, porque às vezes não tem nem dimensão da dificuldade que é ser aprovado hoje no concurso público. Nossa, você não faz nada, não, só estuda, como se só estudar não fosse fazer algo de relevância para o nosso futuro. Então, não tem uma fórmula matemática. O que você tem é
a oportunidade de tirar proveito daquilo que você tem de melhor e que possa lhe ajudar nessa boa preparação. Exato, maravilha. Doutora, eu quero já nesse sentido também, e já encaminhando para o final, eu quero aqui levantar um ponto em que eu assisti um vídeo da doutora, onde a doutora fala sobre uma parábola de José em relação a doutora ser colocada como um anjo, né, na vida dos seus alunos, e eu quero fazer um gancho... Gente, só um minutinho, olha só o que aconteceu. Eu estou aqui com meus alunos da pós-graduação me esperando para a aula, e eles estão aqui. E aí, já começou, e eu não consigo. Acho que agora eu vou conseguir fazer chegar até eles a informação de que eu estou quase terminando para voltar para a minha sala de aula. Peço desculpas à organização por ter causado esse tumulto aqui, mas a minha deficiência com essas coisas digitais. Vocês têm que dar desconto, porque vocês nasceram digitais, mas eu nasci analógica e estou adaptando. Mas agora eu já vi a Jamila, nossa aluna querida, ali me vendo, e eu pedindo só para eles esperarem um pouquinho, que nós já estamos terminando. É que eu falo demais, né? Vocês perceberam. E acho que eu já até ultrapassei o nosso tempo aqui. Não, é um prazer poder escutar. E aí, sobre a questão da parábola que a doutora fala, sobre José, e até gostaria que a doutora falasse para a gente terminar, e já fazer um gancho para a doutora deixar uma mensagem de inspiração para os nossos alunos, para a gente poder encerrar, tendo em vista esse cenário de pandemia, esse desestímulo que muitas das vezes o cenário atual pode causar sobre a gente. E aí, para a doutora finalizar dessa forma para os nossos alunos. Pronto, já. Essa parábola de José é maravilhosa para mim, e eu adoro porque ela realmente me toca a fundo. Existia José, um homem extremamente crente a Deus, e que, num momento peculiar da sua vida, passou a enfrentar grandes dificuldades financeiras na área da saúde, e porque a sua crença era inabalável, ele fez o que ele tinha por hábito fazer. Se dirigiu a Deus com palavras de gratidão, com palavras de agradecimento, e pediu a Deus tão somente que lhe desse força para superar todas as dificuldades que, se ele estava enfrentando, é porque era vontade de Deus que ele enfrentasse. E numa dessas orações feitas por José, nesse período de maior dificuldade, lhe apareceu um anjo. Deus lhe enviou um anjo que, se dizendo mensageiro do Senhor, aconselhou então a José a pegar uma mochila grande, muito grande, a maior que ele conseguisse carregar, e enchesse essa mochila com pedras. E José ficou meio assustado, porque não era aquilo que ele esperava ouvir do mensageiro de Deus, do anjo. Foi, inclusive, questionado por Maria, que pode aparecer um anjo. Esse anjo não deve ser mensageiro de Deus, porque Deus, sabendo de todas as dificuldades que você está enfrentando, jamais lhe aconselharia a carregar pedras. Não, Deus, ele alivia a nossa carga. Ele jamais iria lhe dar uma carga maior que você pudesse suportar. Mas a fé de José era tão grande, e ele estava tão sensibilizado por esse carinho de Deus em lhe dar um recado, que ele sequer, em momento algum, ousou discordar. Ele foi extremamente obediente. Ele pegou uma mochila muito grande, a maior que ele encontrou, e colocou pedras e mais pedras dentro da mochila, e guardou como o anjo havia lhe determinado. E José continuou
tocando a sua vida, passando por dificuldades, por provações, por privações, até que numa outra feita, o anjo retornou e dizendo que aquele era o momento de que ele pegasse a mochila e abrisse para verificar o que tinha acontecido com as pedras. E qual não foi a surpresa de José quando, ao abrir a mochila, ele percebeu que todas as pedras que ele havia colocado ali haviam se transformado em pepitas de ouro. Moral da história: quanto maior a nossa carga, quanto mais pedras nós carregarmos, quanto mais dificuldades nós superarmos, mais pepitas de ouro nós iremos ter. Maior vai ser o nosso sucesso, maior vai ser a nossa sorte, maior vai ser a nossa felicidade, que é o desejo meu do fundo do coração para todos que me ouvem, para todos que me assistem. Muito, muito, muito obrigada pela oportunidade e até um próximo encontro, se Deus quiser. Professora, muito obrigado. Quero te agradecer em nome de todo o corpo do curso de Direito, dizer que a sua participação ela foi totalmente engrandecedora para o nosso evento e foi muito bom poder contar com a sua participação e disponibilidade em estar com a gente aqui nesta noite. Por certo, a gente aprendeu muito com a sua história e de vida e com seus ensinamentos. Pode ter certeza que a gente vai sair dessa noite aqui mais inspirados e motivados. Viu, professora? Mais uma vez, muito obrigado, professora. Eu que agradeço. Beijo e até uma próxima oportunidade.